Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de entrarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 9, iremos a Salmo 92 e 93, iremos a Isaías 37, por fim, finalizando a leitura de hoje, nós vamos a Apocalipse no capítulo 7. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 9, nós vamos ler sobre os méritos que não foi de Israel e o bezerro de ouro também. Quero que você possa compartilhar para que pessoas sejam alcançadas pelo poder das Sagradas Escrituras. Diz assim, Deuteronômio no capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês, as quais têm grandes cidades, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. São Eneaquins. Você já ouviu falar deles e até os conhece o que diz. Quem é capaz de resistir aos Eneaquins? Este, hoje, certo do que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de vocês como fogo consumidor, e Ele exterminará e subjugará diante de vocês. E Ele os destruirá e os expulsará, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, o estiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, os expulsará diante de vocês, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo que não é por sua causa ou da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dará essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-lo. Quando subiram ao monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei no monte por 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra e as 2 tábuas da aliança e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se, e eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua, e apague o nome deles debaixo do céu. E eu farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que ele. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos, e eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova e provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois os esmigalhei e moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês se tornaram a prova a ira do Senhor em Taberá, na Massá, em Quibrote, Atavá. E quando o Senhor os enviou a Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, não confiando nele, nem obedecendo. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o seu povo, a tua própria herança.
Tu os redimiste com a tua grandeza e tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembre-se dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a obstinação desse povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra, de onde tiraste dirão, como o Senhor não conseguiu livrá-los da terra a que havia prometido e a que eles odiava, tirando-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são teu povo, a tua herança, e que tiraste do Egito com grande poder e com o teu braço forte. Vamos agora à leitura de Salmo 92 e Salmo 93. Esses dois salmos, eles são um cântico, e eles são um cântico entoado para o dia de sábado. São um salmo bem gostoso de se ler, e ele fala da manhã, que o amor do Senhor ele é leal para cada manhã, e também ele fala que nós se alegramos na presença do Senhor. Vamos à leitura? Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegraste, Senhor, com teus feitos. As obras da tua mão levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam como os malfeitores, eles estão destruídos para sempre. Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas o teu inimigo, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram as vozes. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo nas águas impietosas. Mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos agora à nossa última leitura aqui do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que é a leitura do profeta Isaías. Nós faremos hoje a leitura do profeta Isaías no capítulo 37 e, por fim, nós vamos ao Novo Testamento, a Apocalipse no capítulo 7. Mas aqui, em Isaías, no capítulo 37, nós vamos ler que é predito o livramento para Jerusalém. Senaqueribe ele estava conspirando contra o rei Ezequias, tentando invadir a cidade de Jerusalém, mas aqui nós vamos ver o livramento que essa cidade recebe das mãos do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebiná e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem. Assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como uma criança está pronto a nascer, e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, orem pelo remanescente até que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, ele lhe respondeu, diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias dos servos do rei da Síria falaram contra ti, porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina.
Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que Deus, no qual você confia, os engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu que o rei da Síria tem feito todas as nações e como destruí-las por completo. E você acha que você será livre? Acaso os deuses das nações foram destruídos com seus antepassados e os livraram? O deus de Gozã, de Arã, de Rezefé e os descendentes de Éden, que estavam em Telassar. Onde estão os reis do Amate, o rei do Aparde, o rei de Sepharvaim, de Rená e de Iva? Onde estão eles? Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-os diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está aos querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, e abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e todos os seus territórios desertos. Atiraram os deuses dele no fogo e destruíram. Pois, em vez dos deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da nação saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça, enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte da floresta. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito e eu já havia ordenado, e que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. Os seus habitantes, já sem força, desanimam-se e envergonhados. São como pastagem, como broto ternos e verdes, como capim no terraço, queimado antes de nascer. Eu, porém, sei onde você está, quando sair e quando retorna, e quando se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o seu anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo do que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raiz na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, e nem destruirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade, e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezar os feriram a espada e fugiram para a terra do Ararat, e seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá no Apocalipse, no capítulo 7. Nós faremos
essa nossa última leitura. É um prazer ter a tua companhia e saber que em qualquer lugar, qualquer ambiente, você pode abrir a tua Bíblia, a tua companheira, e fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Aqui nós vamos ler sobre os 144 mil selados. Ele vai falar sobre os 144 mil selados, a grande multidão com vestes brancas. Diz assim, Apocalipse, no capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em voz alta aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores em que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, das tribos de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram-as no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol e nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro está no centro do trono, será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus os enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Muito obrigado pela tua companhia, é um prazer ter você aqui comigo, e espero você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá!